pessoal, vamos para a aula 217, equilíbrio de um corpo extenso. Equilíbrio de um corpo extenso. Nós já vimos nas aulas passadas que o equilíbrio de um ponto é dado quando eu só tenho apenas uma condição, já basta, que é força resultante zero. Agora, quando nós tivermos um corpo extenso, além da condição de eu ter força resultante zero, ou seja, o somatório das forças F1 mais F2, é um somatório vetorial, mais F3, mais quantas forças tiverem aqui, Fn, terá que dar zero. Essa é uma das condições de equilíbrio. Essa condição de equilíbrio, se não tiver força resultante, eu não terei o quê? Não haverá translação, sem translação. Então, quando tu faz o somatório das forças e dá zero, tu garante que não haverá translação. Eu já expliquei lá na primeira aula o que era translação, né? Que é num corpo extenso, ele é feito de inúmeros pontos, quando todos os pontos se movem paralelamente, o corpo translada, então sem translação. Agora, nós aprendemos também que tem uma grandeza que faz girar. Essa grandeza é o momento. O momento ou torque resultante tem que ser zero, ou seja, se eu somar todos os momentos de todas as forças atuantes até o momento n tem que dar zero. Essa daqui é uma condição que vai garantir que não haverá o quê? Rotação. Então, se o momento resultante é zero, não haverá rotação. Tá? Então, notem que para o corpo extenso eu tenho duas condições de equilíbrio. A primeira condição me garante o quê? A primeira, força resultante zero, que não haverá translação. A segunda condição me garantirá o quê? Que não haverá rotação. Tá? Então, geralmente nas questões de estática, nós aplicamos as duas condições. Vou usar um exemplo muito simples para explicar força resultante zero e momento resultante zero. Na nossa próxima aula, nós teremos aí tipos de alavancas, tá? Então vocês vão ver vários tipos de alavanca. Agora vamos ver um dos tipos de alavanca, que é o seguinte. Nós temos um corpo, uma pedra de 50 kg. Tenta levantar 50 kg no braço. Eu acho que tu não vai conseguir, é bem pesado. Alguns talvez cometem. Tem seres, né, tem uns halterofilistas que levantam mais de 100 kg, mas para pessoas normais 50 kg, né, pode até conseguir, mas é bem pesado. Mas nós usaremos uma máquina chamada alavanca. Uma máquina é todo aquele aparato que te dá vantagem mecânica. O que é vantagem mecânica? É fazer menos força do que eu faria. Se eu fizesse direto, olha só, lembra? Quanto é que é o peso de 50 kg? Lembra? Dá 500 newtons. O peso daquela pedra é 500 newtons para baixo. Então notem que eu teria que fazer 500 newtons. A minha pergunta é, se eu usar uma alavanca desse tipo, nós vamos ver que esse aqui é uma interfixa, depois nós vamos aprender esse linguajar das alavancas. Quanto de força eu terei que fazer aqui? Notem que eu vou chamar o polo, o ponto de rotação aqui, esse apoio, tá ali. E eu tenho aqui que essa pedra empurra essa haste, uma alavanca aqui, com 500 newtons para baixo. Mas notem que o braço, né, que é a distância entre a linha de ação da força e o polo, é de 20 centímetros aqui e de 200 centímetros aqui. Tá fora de escala, tá? Tá fora de escala, eu teria que fazer o desenho bonitinho, mas tá. Só pra gente entender a ideia aqui. Então 200 centímetros. Quanto eu terei que fazer naquela extremidade da alavanca? Bom, vamos aplicar as duas condições de equilíbrio. Quais as forças atuantes que nós temos? Nota que eu tenho 500 newtons empurrando essa
haste. Essa haste não vai ter peso, tá? Para facilitar ainda mais. Depois nós vamos colocar peso. Nós temos 500 newtons para baixo, nós temos a força F, que eu não sei quanto é para baixo, e nós temos uma força normal aqui, ó, apontando para cima. A força normal para cima é a força que a superfície aqui desse apoio faz na barra. Bom, se a força resultante tem que ser zero, o somatório vetorial de quem? De N mais F mais P tem que dar zero. Nota que isso só será possível se os módulos das duas para baixo forem iguais ao módulo daquela para cima. Então, o valor, nota que eu não botei vetor agora em cima, né? O valor da normal tem que ser, então, uma para cima tem que ser igual a P para baixo mais F para baixo. Então, numericamente, para que a soma vetorial dê zero, essa para cima tem que ser igual o módulo dessa para cima tem que ser igual ao módulo dessas duas para baixo. Mas notem que a única coisa que eu sei aqui é o peso. Eu não consigo resolver com essa primeira condição. Eu só sei que N é igual a 500 mais F. Mas eu não sei nem o F nem o N. Então a primeira, geralmente, essa condição não resolve o teu problema. Ela vai te até dar uma relação entre a normal e a força F, mas não vai resolver. Quem vai resolver vai ser a segunda condição. Nós vamos colocar aqui o seguinte referencial. Sentido horário eu chamarei de positivo. Poderia chamar anti-horário? Poderia, tanto faz. Escolhe. Tá? O que eu terei aqui? Eu terei que especificar onde será o polo, onde será o ponto de rotação. Esse ponto de rotação eu escolho, pode ser em qualquer lugar. Convenientemente escolherei aqui, ó, em cima do ponto de apoio. Aí agora eu vou verificar o seguinte. Eu sugiro a primeira coisa. Verifique qual é o sentido de rotação que cada força causa em relação a esse ponto. Essa daqui. Como é que vai fazer isso? Ó? Essa daqui. Pega aqui, ó, no ponto O e aplica o P para baixo ali. Ó, como é que fez girar. Ela sozinha faria girar no sentido anti-horário. Portanto, negativo para esse momento aqui. Então esse momento aqui dessa força é negativo. Aqui, a normal está em cima do ponto de rotação. Quanto é que é o momento da normal? Zero. Por quê? Porque não tem, ela está em cima do ponto de rotação. Então não tem distância, não tem braço. E essa daqui faz girar, ó, no sentido, ó, pega ali no ponto, força F para baixo, esse momento da F será positivo. Porque é no sentido horário, que é o sentido que eu estabeleci como positivo. Nota que isso aqui eu escolho. Ele não me deu nenhum referencial, não te deu, então tu escolhe. Quando te der o referencial, tu obedece. Quando não te der, tu escolhe. Bom, primeira condição está aqui. E a segunda? O momento resultante terá que ser zero. Então, vamos somar os momentos. Momento do peso, mais o momento da normal, mais o momento da força F tem que dar zero. Como é que eu calculo o momento? Lembra como é que eu calculo o momento? Vou botar aqui. Momento é mais ou menos, que depende do referencial, F, valor da força, vezes D. Valor da força peso. Tá? Ó, menos valor da força peso vezes, eu vou chamar de dp. 20 centímetros eu chamarei de dp, que é o braço o braço ali relativo à força peso. E aqui df, que é o braço relativo à força F. Então vai ser menos P vezes dp, mais zero, mais F vezes df, igual a zero. Notem que para que haja um equilíbrio, esse momento aqui nessa situação, como tem dois momentos só, ó, F vezes df é igual a, ó, o menos PdP vai para o outro lado como mais PdP. Ou seja,
o momento no sentido anti-horário, aliás, o momento no sentido horário acabou se anulando com o momento no sentido anti-horário. Esses momentos se anularam e o momento resultante deu zero. Por isso que, ó, quanto deve ser a força F? F vezes 200 centímetros. Não precisa nem mudar a unidade, tu já vai ver por quê. É igual a 500 newtons vezes 20 centímetros. Olha como não precisa da unidade. 500 newtons vezes 20 centímetros sobre 200 centímetros. Centímetro do numerador com do denominador eu posso simplificar. Aí eu posso, ó, 20 com o 200, eu simplifico, sobra um 10 no denominador. 500 dividido por 10, 50 newtons. Olha o que eu fiz. Como esse braço é 10 vezes maior do que esse, a força pode ser 10 vezes menor que essa. Então eu faço uma força de 50 newtons, o equivalente a levar um corpo de 5 kg e não de 50. Esse é o princípio das alavancas. Essa alavanca aqui, por exemplo, me deu uma vantagem de 10. Por que a vantagem foi 10? Porque eu fiz 10 vezes menos força, tá? Depois eu falo um pouquinho mais da vantagem, tá? Das alavancas na próxima aula. Mas tá aí. O que eu fiz? Olha só como é que eu me organizei. Botei todas as forças atuantes na haste ali. Depois eu fiz FR igual a zero. Não consegui resolver. Inclusive aqui, ó, agora que eu sei que a força F vale 50, eu já sei que a normal, olha aqui, ó, a normal vale 550. Agora eu posso calcular a normal. Mas essa condição não me resolveu. Depois que eu fiz, com as forças já colocadas, eu fiz o quê? Eu fiz todos os momentos, vi todos os momentos. Um era zero e dois não eram. E a soma desses momentos tem que dar zero, porque é uma condição de estática. Segunda condição de estática. Então, a soma dos momentos deu zero, achei o valor da força que causa um momento tal que anula o outro momento. Momento resultante zero, segunda condição de equilíbrio. Tá vendo? Olha o princípio das alavancas. Quanto maior o braço da alavanca, menos força tu precisa fazer. Eu fiz, nota, eu que não conseguiria elevar 50 kg, faço o equivalente a 5 kg desse lado, a 50 newtons. Tá? Então tá aí, tem uma vantagem mecânica. Tá certo? Nós vamos então na próxima aula ver os tipos de alavanca e depois nós vamos ver o que? Nós vamos corrigir exercícios sobre isso. Vários exercícios sobre alavancas e estática, tá bom? Agradeço a presença de todos nessa aula. Até a próxima aula.